Arie, tudo bem, Arie? Tá nos ouvindo? Ô, Wagner, tô sim. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Vamos... Obrigado a vocês pela parceria, viu? Então, tá Nós bom. temos o nosso combinado aqui, será 1h30, 14 horas, começando. Arie, tá você no comando. A gente vai perguntando. O doutor Gustavo Guimarães está na sala. Doutor Elinei está na sala, serão os nossos debatedores. O doutor Gilberto Almeida não vem, viu? O doutor Alexandre. Vamos lá, pessoal, vamos tomar assento aqui já. Ô, E Wagner, vamos começar. Arie, você tem a palavra, Arie. eu vou começando aqui. Então, hoje a gente vai Perfeito. fazer uma prostatectomia radical, né? Um paciente de 56 anos, rígido, tem um SUP2 bilateral e nos exames de segmento aí de estadiamento não identificou doença extraprostática. Para fazer a cirurgia aqui, a gente tem a nossa equipe, o Paulinho Caiano está de assistente, o Pedro também está de assistente, anestesista Felipe e instrumentadora a Mari. De equipamento, nós estamos usando o RoboHugo, a gente quis trazer essa diferença aí para a nossa audiência entender as diferenças, o que pode ajudar, as características, então eu vou estar aberto para discutir isso. E estamos também usando o equipamento AirSeal, que é o equipamento que a gente usa de baixa pressão, então você consegue manter um pneumo de baixa pressão e mesmo assim sustentar o pneumo peritônio. Tá? Então aqui eu estou começando a cirurgia, eu sou mais da escola francesa, eu gosto de dizer assim, eu sempre gosto de preservar tudo que eu posso, né? Então eu gosto de preservar colo, eu gosto de preservar fáscia. Então, principalmente em casos que não tem nenhum sinal de doença na base, eu procuro preservar. Tá? Então, eu vou fazendo as secções laterais e quando eu vou se sentindo confortável, eu vou progredindo. Então, o que vocês podem ver de diferente já é o console. Eu vou pedir para o pessoal botar em evidência o console, né? Diferente do DaVinci, ele é um console aberto, né? Que no começo tinha preocupação de a gente perder a concentração, né? Porque a gente não fica lá imerso como é no DaVinci, mas não, é super tranquilo. Eu coloquei virado para a parede, na verdade, então eu acabo ficando no meu mundo aqui, tranquilo, e eu consigo manter uma boa comunicação com a minha equipe. Tá? Aqui a gente já vai identificando a sonda. Como característica, no quarto braço, ainda na Medtronic, a gente não tem um Prograsp, a gente tem um Cardier ainda ou essa dentada. Por enquanto, usa essa dentada, apesar de achar ela um pouquinho agressiva, né? Mas como a gente não pega nenhuma estrutura importante, nenhuma estrutura nobre, então acho que também não faz muita diferença. A Medtronic também tem a Cardier Secure, que é tipo um Prograsp, que é uma pinça mais firme, mas ainda não tem no Brasil, a gente está esperando ela chegar. Provavelmente quando chegar a gente vai migrar para ela, que é o mais equivalente a um Prograsp. Tá? Então, primeiro a parte anterior do colo, agora a gente está na parte posterior do colo, né, que eu acho que é um ponto importante. Pode falar, eu estou à disposição aqui. Arie, Tá? bom dia, Fabrício aqui, tudo bom? Vou perguntar para os nossos experts que estão aqui em relação à preservação do colo. Eu sei que é uma discussão bem grande aí, se preserva, se não preserva, tem quem preserve, tem quem acha que mexe na continência precoce, tem quem acha que não mexa. Elinei, como é que você costuma fazer? Eu sabia que você ia me perguntar isso. Não, eu sou da escola de preservação de colo, eu preservo sempre que possível. A preservação não é só sim e não, né? Não é sim e não. Ela tem graus de preservação. Então, você consegue preservar mais ou menos. Você tem, por exemplo, bexigas, por exemplo, paciente obstruído, tem uma bexiga mais grossa, é mais fácil preservar. Bexiga, às vezes, um paciente muito jovem, né? Parede fina, mais difícil, fica mais fino. Você olha para o colo, dá a impressão que você não preservou, mas é que a bexiga que é fina, né? Eu gosto de preservar. Tem estudo na literatura, inclusive randomizado, tá? São estudos pequenos, óbvio, que preservação de colo tem impacto em incontinência precoce. Eu continuo. E assim, tem vantagem também de fazer até anastomose, né? Você faz um colo pequeno, ó, que você vai fazer anastomose mais rápido. Acho que só tem vantagem, acho que não tem desvantagem. Eu brinco que o que Deus construiu a gente tem que evitar de destruir, tá? Então sempre que possível a gente preservar ao máximo das estruturas, porque algum motivo essa estrutura tem de estar ali. Então, lógico, quando você pega um tumor grande, ou um tumor que é predominantemente na base, essas coisas, aí você não vai fazer essa preservação, obviamente, né? Que sempre a segurança oncológica ela tem que prevalecer, né?
Maria, aqui é Gustavo, tudo bem? Ô, Gustavo, Parabéns, a imagem está linda aí, tá aí, tudo bem aí? tudo bem. Na verdade, preservar o colo sempre que possível, né? Mas a gente tem próstatas e próstatas, né? Tem alguns pacientes que tiveram RTU prévia, tem um lobo médio muito grande, tem algumas dificuldades sempre que possível. Acho que preservar quando não é oncologicamente arriscado, ou quando não tem uma estrutura prévia ou uma alteração, cirurgia prévia, a gente deve preservar, como o Linei já falou, a anastomose fica mais fácil e outras questões que facilitam a vida, o nosso pós-operatório e a vida do cliente. Não, Ori, então, resumindo, te parabenizar. Tá bonita a imagem aqui, cirurgia limpa, você não sangra, tá bonito de ver. Essa questão, não preserva, não preserva. Não, eu não preservo. Aí no final, reconstrói, dá ponto de um lado, ponto do outro. É mais fácil ter preservado? Com certeza, com certeza. Aqui uma dica boa para quem está assistindo, assim, a dissecção da vesícula seminal, não sei como vocês fazem, eu sempre faço medial, que é um plano avascular, sempre tentando identificar a vesícula bem, ela está bem colado nela, o máximo possível. Eu acabei a medial, eu vou para a lateral. Daí a lateral, eu já me preocupo um pouquinho mais, porque a gente sabe que os nervos, eles vêm tanto junto com a vascularização do lateral. Então nessa área eu uso mais o bipolar. Então eu tenho uma preocupação um pouquinho maior do que na parte medial. O que eu gostaria de enfatizar aqui, a tesoura é o único uso, né, do Hugo. Então, vocês vão observar que a tesoura está sempre boa. Apoia aqui, por favor. A tesoura está sempre boa. Então, isso é um fator que ajuda a gente bastante. Ori, deixa eu fazer um ponto aqui. Vocês usam o quarto braço à direita, né? Eu uso. Eu queria um contraponto seu, depois eu faço um ponto meu, porque do racional de usar a esquerda. Por que você usa a direita? Eu uso a direita, para mim, porque eu quero ter duas vistas de apreensão, uma em cada mão, não na mesma mão. Então, de modo que às vezes eu consigo, como eu estou fazendo aqui, ó, eu troco para cá, eu pego para lá. Então, eu sinto o meu movimento como eu sou no dia a dia. Eu trabalho com duas mãos. Então, mesmo quando eu precisar de apreensão, eu tenho uma de cada lado. Então, acho que esse é o principal fundamento que a gente acredita, né? Que seja importante para a cirurgia. Então, ó, enquanto eu estou pegando um, eu estava segurando o outro. Então, eu consigo trabalhar sempre com uma apresentação boa, sem perder ela. Então, não preciso soltar um lado de apreensão para pegar o outro, entendeu? Eu te perguntei porque eu já testei dos dois jeitos. E eu acho que o quarto braço do lado direito, ele conflita mais com a mão que mais movimenta, que é a mão direita. Né? Quando você fala uma escala de movimentação, você tem maior movimentação do tesoura, em segundo lugar do média, né? E terceiro do quarto braço. Então, acho que conflita menos, mas eu já testei dos dois jeitos e me fez mais racional usar a esquerda. Por isso que eu perguntei mas acho que é adaptação, assim, daí a gente acaba acostumando como colocar o quarto braço. Eu sempre deixo uma inclinação lateral para não atrapalhar o mínimo possível, né? O Progasp ele é mais comprido, até bate menos ainda do que essa aqui. Então, o que eu gosto é assim, vocês percebem que eu não solto a apresentação para mudar a apreensão. Então, eu sempre estou usando uma delas de suporte. Eu acho que isso ajuda na apresentação. Mas eu falo, não vai ter certo ou errado, vai ser como é acostumado, né? E uma outra vantagem é o assistente. O assistente, a maioria dos assistentes são destro. Eles vão estar sempre com a mão direita aqui no trocáter principal. Então, eu acho que também é uma coisa que pode ajudar e está central, né? Essa mão direita deles está central. Então, eles vêm sempre do meio, não vêm da lateral, como é o caso do Patel lá, como ele costuma fazer. O Ari, Felipe falando aqui, tudo bem? Felipão. Deixa eu pedir para você fazer um comentário. Quem está habituado a utilizar outra plataforma e eventualmente vai usar o Hugo, o que você tem para falar a respeito das diferenças, ou dos pontos de atenção aí, com relação a pedal, pinça, o que a gente tem de diferente? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do console. A mão é diferente, né? O engate, mas você opera com o indicador e com o dedão, né? No DaVinci eu opero com o terceiro dedo, com o dedão. Mas a adaptação é muito rápida. A grande vantagem do Hugo, eu acho, é que o pedal é exatamente igual ao pedal do DaVinci.
Então, o pé, a adaptação foi muito fácil, foi muito rápida, porque é igual. Então, eu senti na prostatectomia e na cistectomia muito pouca diferença na adaptação. Tá? Pode roda essa pinça aí. Tá, pode pegar. Eu senti muito pouca diferença. O que dá mais diferença é na nefrectomia parcial, na nefrectomia. Aí o DOC muda bastante e daí os conceitos mudam um pouquinho. Mas no final, o que eu falo, né? O que uma plataforma robótica tem que ter, né? Ele tem que ter ampliação de imagem, ele tem que ter um controle de movimento, eliminação de tremor, ele tem que ter certas características que a gente acha importante para a plataforma. Eu acho que o Hugo tem essas características. Eu acho que isso que é importante citar. Então, as pinças são delicadas, a tesoura é mais delicada do que a tesoura do Da Vinci, então eu gosto mais da tesoura deles. Eu acho o console mais ergonômico, porque querendo ou não, você vai fazer uma cirurgia longa ou várias cirurgias num dia, como a gente acaba fazendo, você muitas vezes tem, você fica apoiado a cabeça, você sai com a testa vermelha, sabe? Então eu acho que você tendo uma posição reta aqui, como eu estou no console, você não vai ter esse tipo de problema. Tá? Tá? Eu acho que agora, o importante detalhe aqui da técnica é avançar o máximo possível. Avançar o máximo possível da região posterior. Eu acho que a preservação da banda neurovascular ela está nesse tempo da cirurgia. Então, quanto melhor você preservar... Pode entrar, Paulinho? Aí, tá bom. Quanto mais você gastar... Sempre assim, né, pessoal? Quanto mais tempo você gastar na dissecção melhor, mais adequada dessa fase posterior, melhor vai ser sua dissecção. Então, eu acho que é um tempo que vale a pena. Cuidado, puxar aí. Ari, Alexandre aqui, parabéns pela cirurgia, bastante anatômica. Você, em algum momento, se eventualmente você trabalha com um paciente com um pouco de alto risco, paciente que eventualmente já tem previamente uma extensão extracapsular de algum dos lados, de alguma das bandas, você muda a estratégia de dissecção do feixe, você abre endopélvico em algum momento, faz uma cirurgia um pouco mais agressiva levando o feixe do lado. E como você se baseia na programação dessa cirurgia? Você usa nomograma, se baseia só pelos laudos da ressonância magnética e da biópsia? Fala um pouquinho para mim. Eu uso o nomograma muito para linfadenectomia, né? Então, quando fazia linfadenectomia, a gente sabe, hoje em dia tem que fazer uma linfadenectomia estendida, né? De verdade. Senão não faz. Se não é para fazer de verdade, é melhor não fazer. Agora, eu uso muito a imagem para decidir meu campo de minha dissecção, se eu vou mais perto ou mais longe. Antes eu ligava o feixe, mudava a técnica. Hoje não, hoje eu faço tudo na mesma técnica. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Já, já. Aqui eu inverti a câmera, coloquei 30 up, como eu disse para vocês, eu gosto de melhorar muito a dissecção aqui. Ó. Quanto mais ganhar aqui embaixo, quanto mais eu ganhar posterior do meu paciente, eu já estou separando a banda. Tá? Aqui eu posso decidir se eu vou mais perto, se eu vou mais longe, tá? De acordo com cada caso. Tá? Aqui nós vamos encontrar as arterinhas perfurantes. Aqui, ó, mais para frente, Paulinho, por favor. Aqui nós vamos encontrar umas perfurantes. Essas perfurantes, jogar um pouquinho de energia contra a próstata, não tem problema nenhum. Tá? São vasos que estão em direção à cápsula. Então, se você está no plano bom, como eu acho que a gente está aqui, está sendo preservada a banda. Né? Você não pode atacar energia direto na banda, que daí isso sim pode prejudicar os seus resultados. Então, mais uma vez, eu faço muito posterior e já começo a subir para a lateral o máximo que eu consigo. Tá? Eu boto um hemolock normalmente aqui na lateral, como vocês viram, como eu coloquei, e depois eu vou subindo nas laterais o máximo possível. Vem para cá, Paulinho. Tá. Então, pode soltar, por favor? Então, eu dissequei a quantidade que eu achei adequada. E agora vamos preparar a banda primeiro do lado esquerdo e depois do lado direito. Deixa eu tirar só esse clipe daqui.
Então, igual quando a gente começou a fazer, você começou, a gente veio da escola do Monte Sul, Gustavo, antes que eu, a gente começou a fazer pode ir Moloch aqui? A gente começou a fazer sem ligadura do plexo dorsal, isso parecia um absurdo, né? Nos anos de 2014, 2015, e hoje é o natural, né? Então aqui o que é importante é tração e contratração. Aqui agora ainda estou em parte do colo vesical, então eu vou subindo anteriormente, tá? Vou subindo. Ari, talvez esse daí seja o ponto mais desafiador para os cirurgiões nas curvas de aprendizado. Essa primeira ligadura que você fez aí para encontrar esse plano bem secado junto aí para você preservar o máximo de nervo. Qual que é a dica que você dá aí para o pessoal para facilitar a exposição desse plano aí e deixar totalmente aí os vasos junto do plexo? O que eu acho aqui sempre está muito perto da base, né? Sempre iniciar a dissecção perto da base, eu acho que isso ajuda bastante. A dissecção posterior que eu fiz anteriormente facilitou muito, de modo que eu só empurro. Dá uma olhada aqui, ó, tá tudo lisinho, a gente só empurra. Se está no plano correto, eu falo que a prostatectomia radical ela é a arte de achar o plano. Se achou o plano correto, você vai conseguir. Eu vou mostrar aqui como que eu faço. Como eu dissequei bem posterior, eu tenho esse aqui, eu deixo tracionado um pouquinho com o quarto braço, né? Daí eu procuro... Esse é o ponto, Ari, nós fizemos um consenso, né, brasileiro, publicamos em 2021, consenso brasileiro de cirurgia robótica, e quando a gente fez a pergunta para os experts sobre qual o ponto mais difícil da cirurgia, para elencar em ordem, e só teve um dos experts que não votou, que era o feixe, o ponto mais difícil, né? Então, você vê que todos os experts acharam que esse ponto é o mais difícil. E esse negócio da anatomia da próstata, você tem que entender que é da base até metade dela que tem pedículos. Você entender que depois da metade ela fica melhor e você souber fazer esse contorno, o pedículo fica fácil. Fica mais fácil. Abaixa um pouco, por favor. Então, daí aqui, por exemplo, se eu tivesse um paciente, como esse paciente é jovem, ele tem muita preocupação com a questão funcional. Então, eu vou fazer uma cirurgia bem preservadora. Então, eu estou bem ainda perto do colo, eu estou bem aqui na base do paciente, definindo o meu plano. Faça um pouquinho melhor aqui, vai, Pedro, por favor. Obrigado. Então, aqui eu vou determinando o plano que eu quero. Enquanto eu não estiver no plano exato que eu quero, eu não prossigo com a cirurgia, porque eu acho que é aí que está o grande X da questão. Aqui na base, você ter o plano correto. Pode vir outro aqui. Melhor a tração aí, Pedro, por favor. Aspira aqui, isso. Então aqui, na hora que você está no plano corretinho, ó, agora eu cheguei nele. O que você tem que tomar cuidado, às vezes, de você ficar puxando muito a próstata para dissecar, e às vezes você tem uma perfurante que você não controla ela, como tem uma aqui, e você pode acabar rasgando a próstata. Daí, a partir do momento que você acha o plano que você está feliz, que você acha de preservação, você consegue ter um melhor controle. E olha aqui, ó, o plano, ó, assim, aparecendo. Ó. Daí achou esse plano, ó, só empurrando, ó, só empurrando. Achei o plano, está aqui com toda a preservação de praticamente toda a banda. É óbvio que eu estou indo pertinho, porque eu quero preservar. Eu poderia ter escolhido o lugar que eu quero ir. Então, você dá um trabalhinho ali na base. Pode aumentar a pressão para 20-20, por favor? Tá. E aparentemente essa preservação anterógrada que você faz, desde aqui da base até lá junto ao ápice, a impressão que tem, assim, obviamente que é opinião de especialista e não sei. A minha impressão é que você consegue preservar uma quantidade de feixe muito maior vindo aqui do colo em direção ao ápice, eventualmente, do que você procurar o nervo lá na frente e depois trazer. Então, com certeza. Por quê? Porque aqui, só anatomicamente, os nervos eles vêm posteriores da coluna, né?
E daí o que acontece? Eles começam a subir a próstata, começam a se anteriorizar depois da inserção da vesícula seminal. E daí eles começam a se anteriorizar cada vez mais. Então, quanto mais você vir da base, menos você está mexendo com o nervo. Porque quanto mais vai para o ápice, mais eles estão se espalhando e anteriorizando. Tá? Aqui a dica que eu dou é igual. Ó, eu venho da base, eu vou achando o plano. Se eu vejo algum vaso do plexo, aqui tem um vaso, eu aprofundo 1 milímetro. Aqui tem um vaso, eu aprofundo 1 milímetro. Com isso, a gente não vai tendo sangramento. A gente tem sangramento quando a gente vê um vaso e continua rasgando ele. Daí o sangramento fica evidente e pode atrapalhar a cirurgia. Né? Ari, em pacientes com próstata muito volumosa, você acaba vindo junto aqui do colo também para minimizar o sangramento, dificulta um pouco ali no final a dissecção do ápice, acaba caindo um pouquinho aqui o véu em cima. Que dica que você dá para o pessoal aí? Sim, acaba caindo, mas eu faço tudo igual, cara. Eu padronizei, então o que acontece é que muitas vezes eu não consigo chegar no ápice, no início, como eu cheguei aqui, mas tudo bem, eu faço em 2 tempos. Eu tiro um lado, tiro o outro. Olha a pinça na frente, por favor. Tá? Daí, o que eu acho legal aqui, ó, que nessa próstata é pequena, a gente tem que achar a uretra nesse plano posterior para não deixar o queixinho, né? Então eu vou tentando achar a uretra, eu achei ela ali, e eu começo a dissecar e ganhar um pouquinho de uretra. Aqui de novo, esse paciente ele não tem uma doença apical, então eu consigo ganhar um pouquinho de uretra, porque aqui sim nós já estamos trabalhando a continência do paciente. Né? E talvez uma das grandes vantagens do robô é justamente nesse ponto para os pacientes, né? Você vê que você já conseguiu rebater o nervo completamente lateralmente, em cima não tem sangramento do feixe de Santorini, e você consegue uma dissecção, acho que o máximo possível da uretra, né? Da uretra. Os termos de continência têm sido muito bons. Eu acho que você preservar uma uretra longa e grossa, eu acho que é muito importante para a continência. Eu acho que é o conjunto, né? Então, você preserva uma uretra grande, você preserva o assoalho pélvico, eu acredito que o colo pode ajudar. Aqui o Vero Montano. Então, quando você preserva uma uretra boa, você acaba vendo o Vero Montano. Dá uma olhada aí, o Paulinho mostrou. Você acaba vendo o Vero Montano, então você vai ficando seguro que você garantiu que você deixou bastante uretra para o paciente para otimizar o resultado dele da continência precoce, principalmente. Pode baixar a pressão, por favor? Pode te segurar aqui, por favor? Ó, aqui dá para ver os 2 véus, aqui vocês não estão com imagem em 3D. Porta-agulha, por favor. 2 zeros. Ariê, só para a gente ficar sabendo aqui, você estava com 20 agora que você estava dissecando o prédio. Quando que você trabalha normalmente de pneumo, né? Eu estou usando o Arcil, então daria para trabalhar até com 8, tá? Então, com o Arcil eu trabalho com 12, e com o normal eu trabalho com 14. Daí um paciente mais idoso, um paciente mais obeso, essas coisas, eu trabalho com 8 com o Arcil. A gente acaba não tendo, infelizmente, o Arcil para toda a cirurgia, né? A gente tenta selecionar os casos que podem ter maior benefício com elas. 2 zeros. Anastomose, eu faço um Van Beethoven modificado. Tá? Então, por favor. Queria perguntar para todos na mesa aqui qual que é a preferência de fio de cada um. Bom, eu uso farpado. Mas qual deles? Veloc. Eu acho que uma questão aí que eu faço bem diferente da maioria aí dos pares, eu não faço reconstrução posterior. As evidências que a gente tem do ponto de Rocco foram da técnica com a abertura da face endopélvica. A gente não tem evidências com essa técnica de preservação de todo o assoalho pélvico. E fora que eu acho que fazer 2 camadas posterior da uretra, você pode machucar a uretra. Então, eu não acho que tem benefício, então eu opto por não fazer. O que eu faço, eu só dou um ponto aqui, um ponto só para sustentar. Períneo, Mari, por favor.
Ó, como a gente deixou uma uretra boa, acaba facilitando, né? Ops. Só voltando à questão do ponto, Felipe, sinceramente, eu acho que o Veloc eu faço o roco, eu não faço roco com sutura na uretra, não, só faço o roco posterior, deixo a uretra só para anastomose. Mas eu acho o Veloc um pouquinho grosseiro para a uretra, essa é a opinião minha. Para a uretra eu gosto do Tratafix, acho que minha impressão é que é um pouco mais delicado, tem menos farpa por centímetro, ele parece que a uretra é mais delicada para ele, mas para o roco você precisa já um fio mais robusto. Então o Veloc faz mais sentido. Então aqui, Eu ó, mesmo Quill, tá? O Quill também a vantagem do Quill, assim, eu não ganho nada de nenhuma empresa, tá? Assim, eu acho que o Quill tem uma agulha mais robusta e um pouquinho mais arqueada, então talvez ela é um pouco melhor. Tem mais de 40 que vai lembrar. Existe 1001 maneiras de tomar Neston. Invente a sua, não é assim? Eu acho que o roco, às vezes, ele atrapalha em algumas situações. Às vezes, o paciente que ele tem uma gordura muito redundante ao redor da bexiga, os pacientes obesos, rapaz, se você fizer roco, depois você não vai enxergar nada na anastomose lá embaixo. Então, acho que, às vezes, em algumas situações, o roco ele até atrapalha mais do que ajuda, mas não tenha dúvida que ele faz um reforço posterior, não tenha dúvida que ele apresenta a posterior da uretra depois, para facilitar a realização da rafia. E normalmente eu utilizo o Veloc, eu gosto, não compartilho muito da opinião do Elinei, porque eu gosto justamente disso. Como ele tem mais escamas, você dá uma puxada e dificilmente ele sai do lugar. O Stratafix e o Quill, se você não der várias passadas e puxar, às vezes ele afasta um pouquinho, e aqui o segredo é uma sutura hermética. Eu uso o Veloc, eu uso qualquer um, né, o que tiver, né? Mas aspira lá, por favor. Eu uso em geral o que tiver, mas a minha preferência tem sido o Veloc, eu gosto dele. Me acostumei com ele, eu aprendi com ele quando eu estava na França e continuei. Realmente eu não acho ele robusto, eu acho que ele prende bem, mas eu acho que é costume, os dois são bons, né? Então eu fiz um ponto posterior de sustentação e agora eu vou dar aqui um ponto eu vou subir um de cada lado. Então, quando a gente preserva o colo, às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, natural, mas faz parte, né? Não tem lanche grátis. Só um minutinho. Alexandre, tem um estudo randomizado, não é muito grande, não, publicado uns 2 anos atrás, que comparou reconstrução completa, posterior, mais anterior, que eu faço de rotina, você sabe, comparado com não reconstrução nenhuma. A diferença foi significativa em termos de continência precoce. Então, acho que o roco vale a pena e depois fazer a reconstrução anterior também. Você faz anterior, Ari? Deixa eu dar o spoiler dos que você vai fazer aí. Não, na verdade eu acabo a anastomose e subo ela, uma técnica que eu aprendi com o Guilherme, que eu acho bastante interessante, então eu dou uma sustentação anterior. A gente sabe que o mecanismo de continência, tanto é que você vai pegar sling, você vai pegar burst, qualquer procedimento que você vai tratar em continência urinária é suspensão da uretra. Você nunca, assim, a minha opinião, assim, a gente nunca tratou uma incontinência urinária de nenhuma coisa com reforço posterior. A gente trata com incontinência urinária com sustentação anterior da uretra. Então eu tento trazer esse conceito para a cirurgia, então eu prevaleço muito mais. Só de a gente ter sustentado tudo isso aqui, já é um grande benefício para o paciente. E o segundo, no final, eu tento botar a angulação da uretra na angulação correta, porque é natural, quando você tira a próstata, você acaba mudando a angulação da uretra. Então isso eu acredito que possa impactar na continência do paciente. Mas concordo com vocês, isso é tudo que eu acho, o outro acha. O meu conceito é sempre tentar voltar o mais próximo possível da anatomia anterior, né? Seria nesse sentido que também a reconstrução poderia fazer algum sentido, mas eu acho que anteriorizar a uretra, ao meu ver, é um ponto relevante no tratamento da incontinência urinária, então também na preservação da continência ela vai ser. Então essa é a minha forma de enxergar, entendeu? Ari, nas situações em que você não conseguiu preservar o colo, o paciente que fez uma RTU prévio, uma próstata muito volumosa,
qual que é a sua preferência na reconstrução do colo? Eu faço uma raquete anterior. Assim, eu sou bem convicto dessa técnica. Eu não acho que fazer palhaço... Você vai ter lá 2 suturas na bexiga, depois uma anastomose. Eu acho que eu faço uma rafia anterior, porque se vazar está na sua cara, você dá um ponto a mais, você consegue estender, você consegue ganhar tamanho de bexiga para chegar na anastomose. Então eu gosto, sim, quando eu termino aqui a anastomose, eu começo a fechar, fazer uma linha sutura contínua aqui por cima da bexiga. Então essa é como eu tenho feito, sabe? Mas mais um ponto controverso, né? Estamos aqui para isso. Né? Deixa eu baixar um pouquinho. Aqui vocês veem a importância que a gente tem do assistente estar adaptado e ter equipe instrumentador também. Então, as pessoas têm que estar no mesmo ritmo da cirurgia. Porque se as pessoas não estão no mesmo ritmo da cirurgia, não conhecem a cirurgia, daí começa a travar os movimentos, aí que você pode pegar um pontinho numa sonda, daí que pode começar a piorar os seus desfechos. Né? Então, o que eu poderia falar de conselho, no cavalo a gente brinca que cavaleiro novo tem que ter um cavalo velho experiente, né? Porque ele não é experiente, então o cavalo é. Tá? Então, na cirurgia, o cirurgião novo ele precisa ter uma equipe experiente do lado. Usa a equipe do Proctor, usa a equipe... Porque senão, os 2 aprendendo ao mesmo tempo, eu acho que pode dificultar muito o rendimento na cirurgia. Então, o pessoal que treina comigo, eu tento sempre falar que no começo usar a minha própria equipe, usar o meu assistente, o meu instrumentador, para que a gente possa progredir no aprendizado, daí ele vai montando a equipe dele naturalmente e desmamando. Eu não sei o que vocês pensam, eu acho que a formação de equipe na cirurgia robótica é de fundamental importância. Eu concordo, Ari, mas a cirurgia robótica é cirurgia de equipe, né? Como toda cirurgia. Quanto mais experiência, quanto mais grupos preparados, melhor resultado. E está provado que a equipe cirúrgica faz diferença, somente em caso oncológico. A gente acaba indo, como a gente é Proctor, a gente acaba indo operar em tudo quanto é canto e a gente sente. A gente não consegue reproduzir muitas vezes o mesmo resultado. Você corta aqui, por favor. O mesmo, estou anteriorizando a uretra aqui. É tipo um burst isso aqui, é um burst-like, né? Pode cortar. Paulinho? Tá. Então aqui é um burst-like. A gente sobe um pouquinho a uretra, eu anteriorizo ela. Eu acho que isso aqui eu brinco que é a roubadinha que a gente dá para a continência super precoce, e isso tem dado para a gente um bom resultado. A gente está conseguindo deixar o paciente aí continente na retirada da sonda em 60% dos casos. Então, eu acho que esse conjunto de fatores tem colaborado com isso. Linei, você tinha falado aquela hora da reconstrução anterior, você faz assim igual o Ariel, ou você tem alguma outra dica? Não, isso aí é suspensão uretral. Eu não faço suspensão já tem bastante tempo. Eu falo da reconstrução, Ari, eu não sei se você vai fazer, como você preserva todo esse colar pubocervical, esse colar da próstata, você fazer depois uma reconstrução, aqui, uma sutura, né? De onde teoricamente era o ligamento pulmovesical, prostático, você sutura o colar na bexiga, então você faz essa reconstrução anterior. Mas eu deixei o pubo prostático, eu não mexi nele, né? E aqui, o que eu acho? Essa estrutura da nossa banda é a estrutura mais nobre que a gente tem. Aqui tem nervo, quanto menos ponto a gente dá, melhor. Então, assim, são teorias, né? Então... A sutura, não, Ari, mas eu te falo, a sutura é só na região da frente da onde tirou a próstata, não para as laterais, entendeu? Agora, isso que a gente tem um pouquinho de tempo ainda? Ó, olha aqui para mim, ó. Eu queria até deixar o microfone, os microfones da plateia, eles estão abertos. Filma para mim aqui um pouquinho, por favor. Questionamento, pode levantar e fazer no console, Guto, por favor. Aqui, tá aqui já. Eu vou mostrar aqui para vocês, podem ir fazendo perguntas, eu vou falando aqui, ó. O console, vocês conseguem dar um zoom aqui, Guto, por favor? Ó, o console é um pouco diferente, então ele parece parece um revólver, né? Então, pode acender a luz, por favor? Se alguém tiver dúvida, eu estou à disposição. Então, eu vou mostrar algumas características que eu acho diferentes, eu vou mostrar numa aula que eu vou dar aí já às 4h30.
Então, o console ele tem aqui a manopla, né? Ele é tipo um revólver, no dedo do meio a gente fica o clutch, e a gente opera com o indicador. Então o resto tudo muito parecido, tá? Uma coisa que eu gosto muito, que tem é o giro dobrado. Quando você gira a munheca uma vez aqui, gira 2 vezes lá dentro. Então, você tem essa opção de 2 vezes. Aqui o Paulinho aqui que está me ajudando, está ansioso, ele tirou minha pinça. Então, quando você faz um movimento, vai de 1 centímetro aqui dentro, ele roda inteiro lá. Então, isso ajuda na hora da anastomose. Então, acho que isso é uma coisa que o Hugo tem que tem ajudado. Em relação aos pedais, o Guto, você pode botar no pedal, por favor? Em relação aos pedais, você é muito parecido, né? A diferença é que você vai ter as energias avançadas que a gente tem hoje, ainda não tem à disposição, mas vamos ter. Mas é igual, né? Se é o corte, é o bipolar, é a câmera, é o clutch. A diferença é que tem mecanismo de segurança. Para você... Pode voltar a acionar aqui, Guto. Para você acionar a energia, você tem que segurar por meio segundo e depois reacionar. Então, você tem que ativar a energia. Então, para quem está começando, não corre o risco de você acionar a energia no local errado. Então, é um mecanismo de segurança. O que eu falo para a Medtronic é que eles poderiam ter isso ativável ou não. Porque para quem é expert, aperta, segura e aperta de novo. A gente está acostumado com o DaVinci. Mas é a adaptação também, que é mais um mecanismo de segurança que a gente tem. Bom, pessoal, Ariana, é isso. tem uma pergunta da plateia aqui para você. Tá ouvindo, Ari? Agora sim. Boa tarde, Leonardo Welter, de Curitiba aqui. Eu queria fazer uma pergunta tanto para você quanto para a bancada aqui. Ultimamente, a gente está conversando ali sobre a reconstrução anterior e tudo mais, e eu me encantei fazendo a técnica da head sparing. E eu queria saber se não vale a pena, a opinião de vocês, em vez da gente dar ponta, reconstruir tudo, manter a bexiga elevada, que a gente tem ali uma continência perto de 100% com a técnica, né? E justamente por causa da angulação que ela traz na anastomose. Eu queria saber o que vocês acham. A minha opinião é 100% só Deus dá em qualquer técnica que for utilizada, sabe? O que eu acho é que quando você sai da técnica clássica, abertura da face endopélvica, o ponto grosseiro lá no plexo, etc., e migra para a head sparing, que essas foram as principais comparações que a gente teve, há uma mudança muito grande de preservação anatômica. Mas quando a gente sai dessa, que a gente preservou toda a parte anterior da tela e todo o assoalho pélvico, eu ainda tenho dificuldade de a gente conseguir mensurar tamanho-ganho, sabe? Para aumentar a dificuldade da cirurgia um pouquinho, talvez aumentar o risco de margem um pouquinho. Então, quando você faz essa técnica de preservação completa de todo o assoalho pélvico, eu já pensei várias vezes em migrar, mas eu ainda não estou convencido de que eu vou ter um grande benefício, visto que também, com essa técnica, a nossa continência é próxima, não é 100% e 100% aí dos nossos pacientes. Eu acho que a experiência do cirurgião é o que é o fator mais fundamental. Os cirurgiões experimentados, uma cirurgia bela dessa, uma cirurgia bem feita também, o paciente provavelmente vai ter uma continência precoce e rápida, entendeu? Pode então, eu não sei tirar se os a trocáteres técnica do vai paciente, superar a experiência. Obrigado. Oi? Mais uma pergunta. Oséias. Ô, Ari, Oséias, tudo bem? Ô, Zé, tudo Ari, eu bem? quero perguntar para você, quando você migrou do DaVinci para o Hugo, quanto tempo para você se adequar com o docking? Que isso que a gente fica mais preocupado, né? Onde está o posicionamento do docking do Hugo? Esse é uma excelente pergunta, é uma grande dificuldade, porque primeiro que nós somos o primeiro grupo aqui do Brasil, a gente adotou todos os padrões que a Medtronic nos passou, que a gente achou muito inadequados. Então a gente teve que reconstituir o posicionamento de trocáter e de docking, de angulações. Mas eu vou te falar que depois de 5, 6 casos, quando a gente já tinha estabelecido o nosso padrão, as coisas foram mais rápidas, começaram a acontecer bem de uma forma natural. É óbvio que não é só um robô, a gente acaba docando 4 braços robóticos. Isso pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas eu te falo, hoje é costume, a minha equipe já acostumou. Então, a gente opera de manhã com o XI, à tarde com o Hugo, à noite com o X. Então, a gente procurou botar uma padronização de trocáter que serve para todos os robôs praticamente. Então, a gente venceu essa curva. O cirurgião, para mim, na minha terceira cirurgia com o Hugo, parecia que eu estava fazendo com o DaVinci. Parecia que era a mesma cirurgia. Então, é por isso que me deixou feliz.
a cirurgia que eu fiz hoje agora seria exatamente igual o que eu faria com o Da Vinci. Então, a partir do momento que eu tenho uma plataforma que me permite isso, eu fico feliz que eu consiga reproduzir o mesmo tratamento que eu daria com o Da Vinci para os nossos pacientes. E o que eu acho legal também, o console aberto, que eu tinha um preconceito, tem um maior pessoal aqui que estava acompanhando a cirurgia, eles também ficam com óculos em 3 dimensões, eles têm a mesma imagem do cirurgião. Então, para aprendizado é legal, para a gente que tem a pós-graduação, o pessoal acompanha, o pessoal assiste com a mesma imagem que a gente. E a qualidade da imagem é muito boa também. Então, são várias... Ariê. Ok, Ariê, muito obrigado ao Wagner Matheus. Eu quero agradecer pessoalmente a você, toda essa equipe aí, viu? Os anestesistas, aos auxiliares, instrumentadores, vocês estão de parabéns aí. Obrigado. Fizeram aí. história aqui, a primeira cirurgia robótica, na sequência nós vamos ter o Rafa, vocês dois. Muito obrigado por essa parceria, Ariê. Obrigado Uma salva a vocês. de palmas para o Ariê e toda a equipe, pessoal. Obrigado, Ariê. Valeu.